Tatiane está aqui mais uma vez para mais uma videoaula para a gente aprender junto. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho de redação e ortografia, tá certo? Como eu venho sempre pedindo a vocês, procurem aí na sua casa um ambiente tranquilo, um local silencioso, para que vocês possam acompanhar melhor a nossa videoaula. Nas aulas anteriores de redação, vocês ouviram um pouco sobre o gênero textual parlenda. A gente vai falar um pouco mais sobre esse gênero textual, aprender um pouco mais e também fazer algumas atividades, tá certo? Para isso, peguem seu material de estudo, livro de redação, também o seu livro de caligrafia, lápis, borracha e hoje eu quero que vocês tenham em mãos também lápis de cor, seja de madeira ou de cera, tá certo? Então, tudo certinho aí para a gente iniciar? Vamos começar? Para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos, a gente vai voltar um pouquinho e relembrar o que são essas parlendas, né? Parlendas são combinações de palavras com temática infantil passadas de geração em geração. As parlendas, pessoal, elas possuem rimas e são importantes em nossa tradição cultural, pois elas fazem parte do nosso folclore, o folclore brasileiro, que também conta com cantigas de rodas, nós temos também algumas brincadeiras, não é isso? Então, as parlendas, pessoal, elas eram utilizadas antigamente pelos mais velhos nas brincadeiras de roda. Antigamente, os mais velhos tiravam um tempo para brincar com as crianças. Nas cantigas de roda, tinham muitas parlendas, eles iam fazendo rodas no quintal de casa, na frente da casa, e os adultos iam comandando essas brincadeiras utilizando as parlendas. Eles também usavam para embalar os bebês, né? Quando os bebês iam dormir, eles costumavam cantar ou contar algumas parlendas. Antigamente, a gente pode perceber que não tinha toda essa modernidade, toda essa tecnologia em casa como temos hoje. Não tínhamos TV, em algumas casas também ainda não tinha internet, não tinha jogos eletrônicos, os celulares que vocês costumam usar para se distrair, não é isso? Então, eles usavam essas parlendas para que as crianças passassem mais tempo juntas, para brincarem um pouco mais. E aí na sua casa, será que algum adulto, papai, a mamãe, o titio ou mesmo a vovó ou o vovô conhece alguma parlenda? Eu acredito que sim, porque como eu falei, elas fazem parte da nossa tradição, da nossa cultura. Elas são passadas dos pais para os filhos e assim sucessivamente, não é? Vocês já podem até ter ouvido, mas ainda não sabiam o que era uma parlenda. Na aula anterior de redação, a professora deve ter comentado um pouco para vocês sobre aquela parlenda que é bem conhecida. Hoje é domingo, pé de cachimbo, o cachimbo é de ouro, bate no touro, né? Essa daí é muito conhecida, eu acredito que o papai ou a mamãe já tenham ouvido essa daí também. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes que também tem nas parlendas. As parlendas, elas podem sofrer variações nas escritas de algumas palavras, dependendo assim da região do Brasil, né? Onde ela está sendo lida, onde ela está sendo cantada. Por exemplo, nessa parlenda aqui, diz o seguinte: batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Então, é uma parlenda muito conhecida e que em algumas regiões ela é escrita de forma diferente. Porém, pessoal, não altera o sentido e não altera o som da parlenda quando você lê de maneira diferente. Vou mostrar para vocês, ó. Em alguns lugares se diz o seguinte: batatinha quando nasce, ao invés de dizer se esparrama pelo chão, costumam falar espalha rama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Ao invés de dizer mamãezinha, dizem menininha. Aí fica assim: batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Viram só? As palavras mudaram
porém o som e o sentido da parlenda continuou o mesmo, não alterou muita coisa. Aqui agora eu quero que vocês parem um pouquinho o vídeo para que vocês leiam essas duas parlendas que eu vou mostrar para você e vocês comecem a treinar a sua leitura e ver a entonação e o ritmo de cada parlenda. A primeira diz assim, eu vou ler aqui, depois vocês pausam um pouquinho o vídeo e leem aí em casa para o seu orientador, tá certo? Diz assim, o macaco foi à feira, não teve o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre, foi parar no corredor. Pessoal, geralmente quando a gente vai ler uma parlenda, a gente usa um ritmo, tá certo? Aumenta um pouquinho a entonação, aumenta um pouquinho o ritmo para ou mesmo dar uma musicalidade para essa parlenda. A gente pode ler assim também, ó. O macaco foi à feira, não teve o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitadinha da comadre, foi parar no corredor. Então, as parlendas, elas podem até fazer uma musicalidade, dependendo da forma que você lê, tá certo? A outra parlenda, também bastante conhecida, diz: corre cutia, na casa da tia. Corre cipó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. 1, 2, 3. Para a gente fazer um desafio, usando essas parlendas, você pode depois chamar um amigo, um irmão, se você tiver, ou mesmo o papai ou a mamãe, e desafiá-los a falar essa parlenda o mais rápido que eles conseguirem. Então, para isso, vocês precisam o quê? Treinar bastante a leitura para ficarem, ó, feras na hora da leitura da parlenda. Vocês não vão querer perder para o papai e para a mamãe, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar daqui ler o mais rápido que eu conseguir. Depois da aula, vocês podem desafiar aí qualquer pessoa para ler mais rápido do que você. Combinado? Então, vamos lá. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão, caiu no chão, mocinha bonita no meu coração. 1, 2, 3. Será que eu consegui ler rápido? Será que você aí consegue ler mais rápido que a tia? Será? Então vamos lá. Não esqueçam de depois fazer esse desafio com alguém, tá certo? Agora, pessoal, que vocês viram os exemplos de algumas parlendas, algumas muito conhecidas, outras que vocês podem usar para brincar, eu quero dar mais uma dica sobre as parlendas. Abram o livro de vocês, de redação, aí na página 30, que a gente vai encontrar essa parlenda que também é bastante conhecida. E a partir dela a gente vai exercitar um pouco e também vai conhecer um pouco mais de algumas estruturas que tem na parlenda, tá certo? Vamos lá. Abriram a página? Agora, eu preciso que vocês tenham em mãos os seus lápis de cor, tá certo? Para que a gente possa fazer essa atividade. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou ler daqui e vocês acompanham aí a leitura, certo? Diz o seguinte: cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi carregar trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. E cadê o ovo? O padre bebeu. Cadê o padre? Foi rezar missa. Como é que se faz para chegar até a igreja? Como é que se vai à igreja? Por aqui, por aqui, por aqui. Vamos lá? Agora é a vez de vocês. Dei uma pausazinha no vídeo onde aparece a imagem, ou mesmo vocês podem ver aí no livro de vocês. Quero que vocês leiam compassadamente essa parlenda para que vocês possam entender um pouquinho dela. Certo? Vamos lá? Leitura feita, não é isso? Eu quero que vocês observem
duas coisas nessa parlenda. Primeiro, qual a palavra que está sendo sempre repetida aí nessa parlenda? Qual é a palavra que aparece várias vezes? Será que vocês observaram na hora da leitura? Vamos lá? Vou dar um tempinho então para vocês lerem novamente, para que vocês possam observar e me dizer qual é a palavra que está sendo repetida. Conseguiram? Muito bem, já descobriram, né? Olha só, cadê? Quando eu digo cadê, essa palavra aí no texto, ela se repete várias vezes e é equivalente a onde está. Quando eu digo, cadê o toucinho que estava aqui? Eu poderia dizer, onde está o toucinho que estava aqui? Nesse caso, foi usada uma linguagem mais informal, que é aquela linguagem que a gente utiliza para falar com as pessoas mais próximas. Elas são bastante usadas nas parlendas. Aí quando eu digo cadê, é o mesmo e o mesmo equivalente a onde está. Onde está o gato? Onde está o mato? Não é isso? Segunda observação. Nas parlendas, elas têm muitas palavras que rimam. As palavras que rimam são aquelas que, quando a gente pronuncia, tem o mesmo sonzinho no final. Agora, depois que vocês já fizeram a leitura, aí no texto, quais são as palavras que a gente encontra que rimam? Vamos descobrir? Então, vamos lá. Quando eu digo, cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Deu para entender? Gato, mato. As duas palavras, quando eu pronuncio, no final tem o mesmo som, ó. Gato, mato. Então, elas são palavras que rimam. A nossa proposta agora é que você aí de casa leia mais uma vez o seu texto aí no seu livro e com cores diferentes você pinte cada palavra que forma uma rima, ou seja, cada dupla de palavras. Vamos dar um exemplo. Peguem a coleção de cor azul. Com a coleção de cor azul, eu vou pintar as duas primeiras palavras que estão rimando. Gato e mato. Beleza? Na próxima, você já vai pegar uma outra cor. Vamos pegar, por exemplo, a cor amarela. Com a coleção amarela, eu vou pintar as outras duas palavras que rimam. Quem sabe me dizer qual é? Isso, muito bem. Queimou e apagou. Tem o mesmo som no final, então elas também rimam. E assim sucessivamente, tá bom? Já dei a dica. Ao finalizar aqui a nossa videoaula, vocês vão lá terminar esse exercício, pintando de cores diferentes as palavras que rimam, certo, gente? Pronto. Tendo feito isso, a tia tem um outro desafio. Olha que aula cheia de desafios a nossa de hoje. O próximo desafio é que vocês façam uma troca de palavras. Como assim, tia? Estão vendo aqui o meu exemplo? Eu peguei um pedacinho do texto e troquei algumas palavras. O importante, pessoal, é que a parlenda não perca o ritmo, é que a parlenda não perca a entonação. Mesmo vocês mudando as palavras. E o mais importante ainda, é bom que essas palavras rimem umas com as outras. Então, vamos ver aqui o exemplo. Quando eu digo, cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Olha só qual foi a troca que a tia fez. Cadê o toucinho que estava aqui? O rato roeu. Vejam que o rato roeu combina com o gato comeu. Eu troquei as palavras, mas o sentido, o significado e o ritmo continuou o mesmo, tá certo? Então, esse é o desafio que vocês vão fazer. Vão copiar todo o texto, pegar do livro, copiar no seu caderno, fazendo essa troca de palavras. E depois vão ler, treinar bastante a leitura, porque eu quero que vocês mandem para mim um videozinho, um pequeno vídeo mostrando vocês recitando essa parte desse desafio que eu pedi para vocês fazerem. Então, depois que vocês gravarem esse pequeno vídeo, podem colocar na plataforma da escola, vejam como é que faz direitinho,
E não esqueçam, eu deixei também para vocês uma sugestão de vídeo que fala de algumas parlendas musicalizadas muito interessantes. Vocês vão poder aprender as parlendas cantando e depois vão estar aí recitando parlendas para o papai e para a mamãe de uma forma muito fácil. Gente, tem também a nossa agenda, tá bom? Não esqueçam de acessar lá a agenda com as atividades de redação. Meus amores, agora a Tiane vai trabalhar com vocês um pouco de ortografia. Na matéria de ortografia, nós vamos estudar hoje como que é feita a utilização das letras T e D. Essas letras, meus amores, elas têm a sonoridade muito parecida. E assim, às vezes dificulta um pouco na hora da escrita. Hoje eu vou dar para vocês algumas dicas de como utilizar essas letras em algumas palavras sem que a escrita delas saiam erradas, tá certo? Continuem aí no espaço que vocês estão, prestando bastante atenção no que a gente está aprendendo aqui, tá certo? E agora vocês vão pegar o livro de ortografia, abrir na página 20, para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos, certo? Então diz o seguinte: procure falar a palavra pausadamente antes de escrever. Se você tem uma palavrinha que é escrita com a consoante T ou D, você vai, antes de escrever, pronunciar esta palavra pausadamente. É a primeira dica. A segunda dica é você escutar. Escute o som da sílaba quando você pronuncia a palavra. Notem que, olha só, a família silábica da letra T. Eu vou pronunciar aqui para vocês a família silábica, que eu sei que vocês já conhecem, mas eu quero, pessoal, que vocês observem o som desta consoante, tá bom? Vamos lá. Tá, té, ti, tó, tu. Observaram? Falem comigo mais uma vez, ó. Tá, té, ti, tó, tu. Essa é a família silábica da letra T. Agora vamos ver a diferença do som da família silábica da letra D. Da, dé, di, dó, du. Deu para notar um pouquinho a diferença? Mais uma vez. Da, dé, di, dó, du. Perceberam que são bem parecidas? Mas se você escutar quando você fala a palavra compassadamente, o som ele é um pouco diferente, tá certo? Então aqui, vamos ver que na prática, a palavra canudo, todo mundo sabe como é que é um canudo, certo? Então vamos lá. Mas professora, e se eu tiver dúvida na hora de escrever essa palavra? Que consoante eu devo usar? TO ou DO? A tia colocou aqui para vocês essa observação. Sempre que vocês tiverem dúvida de qual consoante usar, vocês escrevem a palavra usando as duas consoantes. Logo em seguida, vocês pronunciam essa palavra. Lembrem-se que o importante é o som. O som é quem vai te dizer se você está escrevendo certo ou não. Vamos tentar? Então, vamos lá. Quando eu pronuncio canudo, quando eu pronuncio canutó, canudó, canutó. Prestem atenção que quando eu faço a palavra canutó com a sílaba TO, ela não tem assim sentido, né? Então aí você já percebeu, essa palavra está escrita com a sílaba errada. Aí quando eu falo canudo, eu consigo entender e associar a palavra ao objeto canudo. Entenderam a importância da sonoridade, gente? Muito bem. Então, agora eu quero que vocês notem também, aí no ambiente que vocês estão, alguns objetos que sejam escritos com a consoante T ou com a consoante D. Olhem ao redor, seja na sala, no quarto, onde vocês estão. Tem algum objeto que inicia com essas consoantes? Se tiver, memorizem, tá bom? Que depois a gente vai fazer uma atividade.
Aqui eu tenho algumas palavras escritas com a consoante T e com a consoante D. Nós temos tato, tia, tomada, teto. Com a letra D, dado, dia, domada, dedo. Meus amores, será que vocês observaram que além da sonoridade, eu posso fazer novas palavras trocando apenas as consoantes T e D? Vamos lá? Tato, dado. Perceberam que a tia só trocou as letras, as primeiras letras? Tia, dia. Tomada, domada. Teto, dedo. Certo? A tia só trocou as primeiras letras e formou novas palavras com as letras T e D. Meus amores, eu acredito que vocês tenham tirado um pouco das dúvidas também sobre esse conteúdo, tenham aprendido um pouco mais sobre as parlendas, não é isso? Então, a gente vai agora parar um pouquinho. Por favor, se possível, voltem lá a videoaula, fazendo as pausas que eu pedi a vocês na hora dos textos. Façam a leitura, não esqueçam do desafio que eu pedi, tá certo? Um forte abraço, meus amores, e até a nossa próxima aula.